Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 14 minutos, iniciando mais uma semana de trabalho pela emissora mais popular do nosso querido estado. Meu muito obrigado a você, amigo telespectador de Manaus, e a você também, é claro, que acompanha aqui o trabalho da emissora mais popular no interior do estado. Já estamos aí em 23 municípios, fora as comunidades de outros municípios próximos, né, que tem aí o sinal da Band. Muito obrigado mesmo. E a gente sempre lembra você que, além, é claro, de você poder prestigiar o programa ao vivo, sempre pelo final da tarde, você tem toda a programação do dia à sua disposição já em nossas redes sociais. Então você pode acessar o canal oficial da Band no YouTube, youtube.com/BandAmazonas, e você vai poder ver, rever, comentar, compartilhar quantas vezes quiser toda a programação da nossa emissora. Para você que está no interior, para você que está em Parintins, hein? O que tá com nervo ali, a flor da pele, vai ganhar o caprichoso, vai ganhar o garantido. O nosso muito obrigado também à querida cidade de Parintins, aonde nós temos uma grande audiência, a todos vocês, e que vença o melhor. E daqui a pouquinho já devem concluir aí, né, a apuração para saber quem será o vencedor aí do 52º Festival Folclórico de Parintins. Portanto, tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo aqui no Exige Seu Direito de hoje, que já está no ar. Muito bem, já são 12 horas e 16 minutos. Vamos trazer já as principais notícias e informação. O meu muito obrigado. A gente começa lembrando que, devido a um problema na emissão de passagens aéreas para a chegada de um dos réus em Manaus, o julgamento de 4 acusados de matar aí um delegado na capital em 2014 foi adiado na justiça pela 4ª vez. Inclusive, entre os que seriam julgados nesta sexta-feira passada, está um dos líderes da facção criminosa FDN, o traficante João Pinto Cariocão, né? O Carioca, ou melhor, o João Branco, como ele é conhecido. Coloca a matéria aqui no ar para mim. O julgamento dos acusados de planejar e executar a morte do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Oscar Cardoso Filho, estava marcado para ocorrer na manhã desta sexta-feira. Desta vez, o motivo do adiamento teria sido um problema administrativo na emissão das passagens aéreas para Marcos Roberto Miranda da Silva, o Marcos Pará, que está preso em um presídio federal no estado do Rio Grande do Norte. Ontem recebemos a informação de que não foi possível realizar o traslado de um dos réus, né, o Marcos Pará, conhecido socialmente pelo nome Marcos Pará. E ele tem o direito de estar presente normalmente ao seu julgamento e também ao seu interrogatório. Ocorre que por essa questão administrativa ele não pôde comparecer. E mesmo para que fosse necessário realizar uma videoconferência, seria necessário que a defesa tivesse sido intimada com antecedência mínima de 10 dias para se manifestar, haja vista que a videoconferência é um método excepcional. João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, de 41 anos, e outros 4 réus seriam ouvidos pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Dos 5 acusados, apenas João Branco seria interrogado por meio de videoconferência. A nova data está marcada para o dia 25 de agosto. O próprio Ministério Público, de início, já sugeriu, já promoveu pelo adiamento diante dessa circunstância, até porque seria um requerimento óbvio também da defesa e porque é um imperativo legal, assim a lei diz. E o Ministério Público não é um acusador sistemático, o nome do cargo é promotor de justiça e Ministério Público. Então nós temos que prezar pela legalidade, pelo cumprimento das leis, da Constituição e de todo o aparato jurídico que vigora no nosso país. Então era a única alternativa que existiria realmente que nós pudéssemos tomar diante dessa circunstância. O primeiro e o segundo julgamento do caso seriam julgados em dezembro de 2016 e abril de 2017, mas foram adiados a pedido da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. O terceiro, marcado para maio deste ano, precisou ser adiado por problemas de videoconferência. É um processo complexo, né? Apesar de ser de 2014, são 5 os acusados, dos quais 2 estão em presídios federais, um no Paraná e outro no Rio Grande do Norte. O sistema de videoconferência, do qual um deles foi determinado, só permite a realização de um réu. Então, os outros 4 teriam que vir
comparecer no seu julgamento, inclusive o que está no Presídio Federal em Mossoró. De acordo com o inquérito policial contido nos autos, o delegado de polícia, Oscar Cardoso, foi morto com 18 tiros de pistola .40 e 9mm no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. A motivação para o crime seria vingança. Em princípio, eram 7 acusados da morte do delegado. 2 foram mortos no decorrer do processo. Olha, a gente sempre fala aqui, não é de hoje que a gente sabe que, infelizmente, a justiça brasileira é pelo processo, por todos os direitos, por todos os recursos e por aí afora, a gente sabe que, infelizmente, nós temos uma justiça muito morosa, né? Às vezes demora anos e anos, até décadas, para que um processo seja julgado. Esse aí já é a 4ª vez, então é algo preocupante, mas que acima de tudo a gente continua aqui na expectativa, na esperança de que esses suspeitos, né, que estão aí presos, eles possam ter, é claro, o julgamento encerrado, que se inicie esse julgamento, que se termine, que se conclua e que se a justiça assim achar que são culpados e que continue, porque já estão presos, já estão pagando, né, e que continue aí pagando pelos seus crimes. A Bandeirante, ou seja, o grupo Rede Bandeirante e, é claro, a Band Amazonas, que é filial a essa emissora, a gente sempre está aqui de olho, sempre aqui trazendo a informação para você. Portanto, todos os detalhes, tudo, assim que tiver já uma nova data, você pode ter certeza que estaremos aqui avisando e, ao mesmo tempo, também a equipe de jornalismo estará em loco fazendo a cobertura aí desse julgamento. 12h23. Olha, na capital, várias centrais sindicais participaram de uma mobilização nacional nesta sexta-feira contra as reformas trabalhistas e também da Previdência propostas pela Presidência da República. Professores da Universidade Federal do Amazonas decidiram aderir à greve geral em todo o país como parte aí das manifestações. Coloca os detalhes aqui na tela pra gente. O ponto de encontro foi em praça pública no centro de Manaus. Segundo esse professor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, a manifestação faz parte da mobilização nacional contra as reformas trabalhistas e da Previdência propostas em Brasília. Hoje é um dia de greve nacional, convocado por 9 centrais sindicais, contra as reformas da Previdência, reforma trabalhista e pelo Fora Temer. A classe trabalhadora brasileira não vai pagar a crise que os ricos do mundo e do Brasil criaram. O governo está a serviço dos interesses dos grandes empresários. Por isso, as centrais entenderam que é preciso se unir para defender o interesse da classe trabalhadora. Essa já é a segunda greve convocada por centrais sindicais brasileiras. Qual o entendimento dessas reformas na avaliação de vocês? São reformas que estão acontecendo no mundo todo para retirar direitos dos trabalhadores, direitos duramente conquistados com muita luta, até com morte de lideranças, direitos históricos que fazem com que pelo menos os trabalhadores tenham alguns direitos como 13º, férias, a possibilidade da mulher ter a licença maternidade para cuidar do seu filho. Essas reformas são, na verdade, retirada de direitos, né? O país está em crise, o mundo capitalista está em crise e a patronal quer jogar essa crise na costa dos trabalhadores, tirando direitos como férias, reduzindo o salário. Segundo o representante da União Geral dos Trabalhadores do Amazonas, é preciso chamar a atenção da sociedade civil para discussões dos direitos trabalhistas. Porque o trabalhador parece que ainda não acordou. As reformas tiram todos os nossos direitos trabalhistas, sem contar com os direitos previdenciários. E o que a gente quer com isso? É alertar a sociedade para os desmanches que eles estão fazendo. Uma CLT que hoje nós temos direitos conquistados, vamos perder da noite para o dia. Olha, são 2 propostas, inclusive 2 grandes polêmicas em uma só, porque a reforma da Previdência em si já é algo que, para quem é trabalhador, não concorda. A reforma trabalhista, que vem tirar direitos também do trabalhador, é outra grande reforma que o cidadão não consegue compreender e a maioria, que já foi provado, também não concorda. E também são reformas que dividem, inclusive, não só a opinião pública, mas também divide aí a opinião dos políticos, dos parlamentares, aqueles a qual nós escolhemos para defender os nossos direitos. A gente vê aí, inclusive no estado do Amazonas, existem os políticos que aprovam, que concordam, que apoiam, e existem os que não apoiam também. É importante que se diga isso aqui. E é importante que a população também
procure sempre ler um pouco mais, conhecer os detalhes dessas reformas para que tenha a sua própria conclusão, né? É isso que a gente espera realmente da população. E o que a gente espera, no geral, é que aqueles que nos representam que possam fazer sempre o melhor para a população. É isso que a gente espera quando a gente elege o presidente da República, quando a gente elege governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, por aí afora, e vereadores. A população quer que, de fato e de direito, tenhamos representantes, ou seja, pessoas que nos representem, mas que, acima de tudo, possam lutar pelos nossos direitos. Olha, já são o quê? 12 horas e 27 minutos. Vamos fazer o seguinte, meu querido Edson, vamos ao intervalo comercial, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, porque tem muita bronca no programa de hoje ainda. Continue com a gente. Muito bem, já são 12 horas e 30 minutos. Mais uma vez, obrigado a você que vem acompanhando o programa Exija Seus Direitos nesta segunda-feira. Muito obrigado a você que está conosco desde o início. Para você que está agora ligando o seu televisor, não se preocupe, você que perdeu a primeira parte do programa. Eu sempre falo isso aqui diariamente. É só você logo mais nas nossas redes sociais, em especial no nosso canal oficial no youtube.com/BandAmazonas, e você vai clicar lá em programa Exija Seus Direitos, vai poder ver, rever quantas vezes quiser. E o mais importante, comentar, compartilhar e nos ajudar diariamente aqui a fazermos o programa. Muito obrigado mesmo a você da capital e a você, amigo telespectador do interior. Olha, antes de trazer a próxima matéria, eu quero aqui também compartilhar com os nossos telespectadores a boa notícia que recebemos no dia de hoje, a qual o Ministério, aliás, a Secretaria de Cultura do Estado já vai começar aí essa questão da reforma do que foi, um grande patrimônio no estado do Amazonas, que era beneficente português, estava abandonadas. Quantas e quantas matérias nós mostramos aqui, que inclusive pessoas que utilizavam aquele local para o consumo de drogas, para prostituição, mortes já foram, infelizmente, pessoas perderam a vida ali dentro, porque é um prédio que ficou abandonado. E a gente, todos os dias aqui que era possível, a gente questionava e cobrávamos das autoridades, e graças a Deus, parece-me que agora vai, né? Conforme o laudo ali, um laudo técnico, disse que não tinha condições de voltar a ser um hospital, mas, por causa das estruturas, mas pode ser um museu, pode ser ali um lugar onde se preserve a imagem e a cultura do nosso povo. Então a gente vai aguardar que logo, logo essas obras sejam reiniciadas e que o povo possa ter ali pelo menos um local, né, onde possa reviver grandes momentos. Quantas e quantas pessoas brasileiros, amazonenses, manauaras nasceram naquele lugar. Muito obrigado mesmo pela justiça atender esse pedido, que não é só aqui do apresentador do programa, mas em si da população do estado do Amazonas. 12 horas e 31 minutos. Olha, a Justiça do Amazonas, aproveitando e falando nisso, que a Justiça do Amazonas julgou improcedente a ação civil pública em que o Ministério Público do Estado pedia a suspensão imediata pela Prefeitura de Manaus da faixa azul em todas as vias públicas da cidade. O assunto, até hoje, ainda divide opiniões. Coloca aqui na tela pra gente, Monteiro. Desde que foi criada, a faixa azul tem gerado polêmica quando o assunto é trânsito de Manaus. Rapaz, tá parado aí, não tem nenhum ônibus. Na lateral aí, um monte de ônibus desse lado e nenhum do outro. Meu amigo, no momento, tá atrapalhando um sol desse, já pensou? Olha aí, a gente querendo passar e tudo enrolado aí atrás. Porque a gente chega mais cedo em casa e facilita bastante a nossa vida. Cada um fazendo sua parte, acredito que equilibra, né? Pra cá, pra Manaus, quem usa carro fica ruim. Fica bom pra ônibus, né? A polêmica dos corredores exclusivos para ônibus implantados há cerca de 3 anos foi parar na Justiça. O Ministério Público do Estado entrou com uma ação para suspender o uso da faixa azul, alegando diversos problemas causados pelo projeto. Na ação, os procuradores alegam e citam diversos problemas, como os constantes atropelamentos e acidentes na faixa e também os constantes e enormes engarrafamentos causados pela retenção de veículos que não podem utilizar esse espaço. Mas o juiz César Luiz Bandieira, da 2ª Vara da Fazenda Pública, julgou a ação improcedente. A Justiça entende que não ficou claro que os problemas citados pelo MPE têm como fator determinante a existência da faixa azul.
Na decisão, o magistrado diz que a escolha pela implantação do sistema faixa azul exclusiva buscou atender o bem-estar dos manauaras, privilegiando o transporte coletivo. Com isso, as regras da faixa azul continuam valendo, inclusive na Torquato Tapajós e na Cidade Nova. Além dos ônibus, só é permitido trafegar pela faixa azul táxis com passageiros, veículos do transporte escolar e ônibus de fretamento. A multa para quem descumprir a regra é de R$ 191,84, mais 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E com isso, quem acaba sempre sofrendo é, claro, que quem utiliza tem o seu carro, o seu veículo particular. Essa que é a grande verdade. Agora, eu também não entendi muito, eu sinceramente não entendi, você está vendo a matéria aí, que na decisão que foi dado o indeferimento, como assim? Não, quer dizer que o Ministério Público não conseguiu, em uma peça, explicar os reais problemas que a população passa? Ficou meio confuso isso daí, né? Mas fazer o quê? A gente sempre fala que decisão judicial a gente cumpre, né? A gente não questiona, a gente cumpre e depois recorre. Essa aqui é a grande verdade. Agora é lamentável, como você viu aí, divide opiniões, sempre vai dividir opiniões. Porque quando se criou essa ideia da faixa azul, que foi a questão aí, já viajando um pouco no tempo, foi desde a questão do expresso, que ficou conhecido na capital amazonense como estresse. Por quê? Porque divide opiniões, primeiro que não foram alargadas as ruas, simplesmente já pegaram uma via que já era pouca demais para o grande fluxo de carros que nós temos diariamente, e aí colocou exclusiva para ônibus, né? Agora, além dos ônibus, aí tem a questão dos táxis, mas é algo que realmente a gente tem muito ainda que refletir sobre isso. O maior questionamento, inclusive eu sempre questionei isso aqui, você que me acompanha já diariamente aqui na televisão, na Band, o que eu sempre questionei é porque nem todos os ônibus estavam aptos a andar com exclusividade na faixa azul. Então o que nós tínhamos, principalmente ali na Constantino Neves, era ônibus andando no lado esquerdo, no meio e direito. E aí o trânsito simplesmente parava. E aí ouvimos promessas e mais promessas que tão logo todo o transporte coletivo de Manaus seria, claro, atendendo aí a demanda da população e atendendo também principalmente as vias. Se na Constantino Neves, ou seja, nessas vias existe a faixa azul, a gente entende, subentende que os ônibus que deveriam circular ali são aqueles que têm a entrada e a saída do lado direito. É isso? Para que as pessoas, aliás, do lado esquerdo, né? Ali no caso a faixa azul da Constantino Neves. A gente também tem a faixa azul que foi colocada ali na Recife, numa parte. Aí já é do lado direito. Então isso tudo tem que ser trabalhado, não é possível. Então, para quem anda de ônibus e consegue pegar um ônibus esse, com certeza, muita gente vem falando que agora, em vez de passar 40, 50 minutos, 1h30, consegue chegar ao destino em 20, 30, 40 minutos. Mas quem está com o seu carro normalmente ali, infelizmente, acaba tendo que pegar outras ruas como opção, porque realmente não facilitou o fluxo ainda dos veículos. A gente espera ainda, sinceramente, de alguma coisa que ficou certa. Já deu para entender que não dá para ajeitar o trânsito em Manaus em 3, 4, 5 dias ou uma semana. Então já se tem isso aí bem claro, que é uma situação difícil, passa-se anos e anos, vem eleição e mais eleições, e essa sempre promessa, é sempre um problema o transporte coletivo em Manaus. Sempre foi um problema, sempre foi colocado em pauta, mas ainda não se chegou a uma solução. 12h37. Olha, muitos por aí podem estar, inclusive, com a memória curta, hein? Com pouco poder de concentração e foco, e não sabem, é claro, que precisam tratar o problema. As atividades cerebrais, elas podem ser potencializadas e desenvolvidas por meio de exercícios que estimulam o cérebro. Essa matéria é muito interessante, você vai ver agora essa matéria aqui, ó, na Band. Coloca aqui pra mim aqui. Quem aí já ouviu falar em ginástica cerebral? Um assunto pouco conhecido, mas sua prática traz muitos benefícios. Proporciona capacidade mental, além de melhorar o crescimento pessoal e profissional. Os benefícios estão ligados às capacidades cognitivas, como foco, concentração, memória, raciocínio lógico e criatividade. Todos os dias, antes de começar a trabalhar, um setor dessa empresa é escolhido para exercitar a ginástica do cérebro.
O objetivo é estimular a lógica e a criatividade. Através da estimulação cognitiva, a gente vai estimulando essas outras áreas e aí vai promover um ambiente mais saudável, um ambiente mais tranquilo, com funcionários mais abertos a mudanças, mais abertos a troca de experiências. Esse trabalho faz parte do Programa de Qualidade de Vida para o Servidor Público Municipal, que para Margarete trouxe uma maior qualidade de vida. Vejo assim que é uma evolução muito grande para nós, até para nossa atividade de trabalho mesmo, que a gente está acostumado a trabalhar só numa maneira, né? A gente procura trabalhar de uma outra, que para a gente, ainda mais quando a gente está chegando assim já numa idade, né? Que a gente vai chegando, que a gente procura trabalhar mesmo o trabalho mesmo da nossa mente, né? Laboratórios de ginástica cerebral fazem o diferencial. Existem aulas voltadas para esse exercício. A mais importante que a gente considera que é o ábaco, o chamado soroban, né, que a gente usa para trabalhar o raciocínio lógico, a atenção, a concentração, mas também temos as apostilas Abrindo Horizontes, que são atividades voltadas para essas habilidades muito específicas. Temos neuróbicas, que são todas as atividades que tiram o cérebro da zona de conforto. A dinâmica para a questão interpessoal e intrapessoal, né, do aluno. Nós temos também os jogos, que nós trabalhamos também diversas habilidades. E, por último, a nossa plataforma online. A técnica é recomendada para todo tipo de idade, mas principalmente para as crianças e pessoas da terceira idade. É que o exercício pode trabalhar o déficit de atenção das crianças na escola e combater o surgimento do mal de Alzheimer em pessoas mais velhas. Nós temos um público bem diversificado, né? Nós trabalhamos com crianças a partir de 5 anos que saibam ler e escrever até a terceira idade. Cada público procura superar por um motivo específico. O seu Afrânio diz que se esquecia de muitas coisas e com o exercício melhorou muito a memória. Estou gostando e já observei que após esses 8 meses de curso, eu comecei já a lembrar de algumas coisas que antes eu não lembrava. Muito boa essa matéria e é importante porque as pessoas perguntam, né? Mas Sabarini, como é que eu sei, assim? É porque eu vivo esquecendo das coisas. Olha, existe um teste bem básico e bem simples. Tem pessoas, por exemplo, se você é uma dessas pessoas que, quando você pega no celular, você vai lá, desbloqueou e você simplesmente esquece o que ia fazer naquele exato momento, se ia ligar, se ia mandar uma mensagem, já é para ficar preocupado. Então é falta de exercício, né, no cérebro. Então é importante, sim, é muito importante você sempre estar lendo, sempre você interpretando aquilo que você está lendo. É importante também você sempre trabalhar com cálculos. Eu sei que muita gente não gosta da matemática, mas cálculos básicos, né, daquele lá do que você aprende ainda no ensino básico, fundamental, é importante para você ficar exercitando. Essa que é a grande real, né? É importante isso. Muito boa, gostei muito dessa matéria e principalmente quando as crianças e também a melhor idade ou a terceira idade precisam ser ali estimuladas. Então você que é responsável pelas crianças, você que é responsável, né, por uma criança e principalmente você que é responsável já pelaquele que foi responsável pela sua vida, que hoje são seus pais, seus avós, seus bisavós, você precisa também, é importante, fazer com que ele sempre se sinta vivo, ou seja, exercitando também a sua memória. Olha, uma lei sancionada este mês pelo presidente da República, Michel Temer, garantiu a criação de novas taxas para a SUFRAMA sobre incentivos fiscais e serviços. Mas o problema está em 2 vetos na matéria, por manterem o contingentamento de recursos e não permitem o parcelamento de débitos. Isso gerou uma repercussão negativa para o setor industrial. É algo muito polêmico para o estado do Amazonas. A gente tem os detalhes, coloca aqui na matéria. A primeira medida dizia que os recursos arrecadados com as taxas dos produtos importados voltariam para a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. E a segunda é que possibilitaria aos empresários parcelar a dívida que alguns têm de financiamento de pesquisa e desenvolvimento. O primeiro veto é o que os comerciantes e industriários estão reclamando mais. É que desde sempre, o dinheiro que a SUFRAMA arrecada com as taxas fica com o governo federal. O dinheiro não voltaria para ser reinvestido. As propostas chegaram às mãos do presidente Michel Temer, mas ele as vetou. Ele manteve a cobrança das taxas de controle de incentivos fiscais e a taxa de serviço, só que continuarão sendo direcionadas ao governo federal. Se o recurso não vai ficar
aqui na Zona Franca de Manaus. O recurso vai ser destinado ao governo federal e a Suframa vai ficar como fica até hoje, pedindo esmolas para sobreviver. A gente acredita que essa taxa acabará tendo uma nova destinação, um desvirtuamento do seu objetivo final. E é esse que é o grande problema que acaba levando à ilegalidade, porque se ela é mais um imposto, ela não poderia ser criada da forma como foi. E principalmente tendo a mesma base de cálculo de tributos que já são existentes. Antes essas taxas não eram pagas pelo comerciante e agora vai ser um gasto a mais nos pedidos de mercadorias. Grandes negociações em termos de PPB, em termos de até benefícios estruturais eram negociados através da Suframa. E hoje a gente não vê mais isso. As decisões são tomadas em Brasília, o comércio se questiona hoje. Por que existe a Suframa se ela não vai poder ser um agente de desenvolvimento? O vice-presidente da Associação Comercial no Amazonas fala ainda sobre os efeitos na geração de empregos no estado. O polo industrial de Manaus é de extrema importância para o comércio e para o desenvolvimento do Amazonas. Até porque é lá onde estão os melhores empregos. E nós já tivemos aqui mais de 130 mil empregados no Distrito Industrial. Hoje eu não tenho esse número, hoje não se fala mais, mas eu acredito que esteja em torno de mais ou menos 70 mil. Com o enfraquecimento da Suframa, possivelmente a gente vai para metade disso. E é o início do fechamento do nosso Distrito Industrial. A legislação também vai trazer impactos ao consumidor final. Essa sobretaxa do governo, ela atrapalha um pouco o comércio por conta da oneração que causa na nossa mercadoria, né? Nosso preço final de mercadoria. Com isso prejudica o meu consumidor. Um produto que eu poderia vender na casa dos R$100, eu tenho que vender a R$130, R$140. Olha, é lamentável, viu? Porque quando você cria imposto, o comerciante ele já fica com um pé atrás. E aí a expectativa de que esse dinheiro aí desse imposto ficaria no estado do Amazonas foi algo que deu um fôlego, né? Para a população, foi algo que deu um fôlego, na verdade, para o comerciante. E aí, de repente, o nosso presidente da República faz uma dessa, né? Ele cria esses dois vetos, ou seja, o dinheiro não fica aqui, a gente paga o imposto, o comerciante vai pagar o imposto, mas o dinheiro vai embora, não fica aqui. Então é algo preocupante. Então essa é mais uma hora, é mais um momento de a gente cobrar dos nossos 3 senadores, dos nossos 8 deputados federais que estão nos representando lá em Brasília. A gente precisa saber quem é que está ajudando o estado do Amazonas ou não. Fica essa dica aí da gente. Olha, vamos lá então, faltando um minutinho. O tempo está passando muito rápido, só falta um minutinho para as 13 horas. Deixa eu logo aproveitar, porque daqui a pouquinho, às 10 para as 7 da noite, já está aqui a tarde, já está aqui na tela da Band. O Band Cidade, jornalismo de verdade, jornalismo de qualidade. Você confere as principais notícias e informações diárias aqui. E vamos aproveitar e trazer alguns do destaque, né? Entre elas, a Polícia Civil prende um homem de 30 anos, apontado como autor do homicídio do seu próprio enteado, no bairro Tancredo Neves, zona leste da cidade. Segundo os policiais, o adolescente foi morto ao tentar se meter na briga da mãe com o padrasto. Outro destaque que você vai ver, com a decisão do ministro, né, do Supremo Tribunal Federal de suspender as eleições suplementares aqui no Amazonas, acredita-se que a instabilidade política afetará duramente a economia no estado nos próximos 3 meses. A decisão do Supremo também vai trazer complicações para o comércio, infelizmente. Outro destaque que você vai conferir logo mais às 10 para as 7 da noite. O Ministério Público e especialistas da UFAM estarão discutindo alternativas para a atrativa, né, da presença indígena em Manaus, a fim, é claro, de definir políticas públicas para o auxílio a essas pessoas. Portanto, logo mais às 10 para as 7 da noite, os detalhes, né, e outras informações no nosso Band Cidade. Bom, já estourei do tempo, em 12 horas e 50 minutos, vou ficando por aqui, um abraço, continue com a emissora mais popular do nosso querido estado. Um abraço e até amanhã.